Vamos abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler aí de início o verso 23 e 24. Efésios capítulo 5, verso 23 e 24. Mais uma vez nós aí carecemos que o Espírito Santo assim conduza os versículos que vão ser lidos, como já foi orado e pedido e suplicado. Então nós vamos seguir com a ajuda do Senhor, que temos falado. E reunião passada então, vimos ainda, usamos um tempo ali falando daquelas duas mulheres que se encontram no Egito, Sifrá e Puá. São tantas as lições que nós temos para aprender com aquelas duas mulheres, com aquelas duas irmãs, que dão um belo e um pleno testemunho com relação a Deus, com relação à promessa de Deus. Elas se tornaram ali participantes da vontade de Deus diretamente, já que a promessa era a multiplicação dos filhos e o crescimento do povo de Deus. Então, que dádiva, né, irmãos? Que dádiva aquelas duas mulheres tiveram. Elas estavam envolvidas diretamente com a promessa de Deus. E o mais significativo para nós, dentro do que estamos compartilhando, é que essas duas mulheres, elas estavam no Egito. E foi assim que nós concluímos a reunião passada. Colocando junto com a doutrina a respeito do domínio que Cristo exerceu sobre o pecado em Romanos 6. E nós então aplicamos isso, o que elas fizeram, aplicamos isso com a doutrina de Romanos 6. Porque elas estão diante da face do diabo, do pecado, do mundo. Elas não temeram o Faraó, elas venceram o Faraó, elas venceram o mundo, elas venceram a tirania do pecado, que se encontra ali na pessoa de Faraó. Essas são essas duas mulheres, Sifrá e Puá. O pecado não terá domínio sobre vós. Foi isso que elas fizeram. Faraó não teve domínio sobre elas. Elas dominaram sobre Faraó. Elas temeram a Deus e por isso dominaram sobre Faraó. Diante da ordem de Faraó, elas obedeceram a Deus. Que lição para nós, irmãos. Que lição. Na nossa vida diária, na vida de uma assembleia, no Egito. É lá que elas estavam. E nós falamos da semelhança então delas com José, que também estava no Egito. Então, nesse sentido, irmãos e irmãs, a igreja, ela está no Egito. E pela vitória e o domínio de Cristo, nós podemos vencer a Faraó, o mundo, o pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele nos libertou da escravidão, do domínio do pecado. Então estamos debaixo da graça, do poder e do domínio de Cristo. Aliás, se você quiser aplicar uma outra palavra, talvez você vai achar um pouco estranho, mas é porque nós não entendemos o significado das palavras. Nós vivemos debaixo da tirania de Cristo. Você sabe o que significa tirania? Tirania fala do poder dominador. Então não é só que tirania não tem uma relação só com o diabo e o pecado. A palavra tem um significado independente do poder do pecado do diabo. A palavra tem um significado espiritual. E agora nós podemos viver debaixo da tirania de Cristo, do poder dominador de Deus em Cristo Jesus. E vencer então o mundo, o pecado, a carne, como nós falamos. É nesse sentido, então, que a vitória de Cristo é abundante. E foi assim, então, que Deus proveu libertação para aquele povo. E nós concluímos, então, a reunião passada falando disso. Dessa experiência dessas duas mulheres com relação à doutrina
de Romanos capítulo 6. Agora nós vamos seguir um pouco mais, falando ainda então, com a ajuda do Senhor, de toda a trajetória, porque esse é o nosso foco. Chegar aí até a edificação do tabernáculo, da casa de Deus e da glória. Como nós vimos em Efésios capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos fez poema dele, feitura dele, criados em Cristo Jesus. É a mesma trajetória, do Egito até a edificação, então, do tabernáculo, onde a glória do Senhor estaria ali. A edificação da sua casa, a vida corporativa, o corpo de Cristo, a casa de Deus. Então é com essa finalidade que Deus então está provendo para aquele povo libertação. Então, se o Senhor permitir, nós vamos novamente em Deuteronômio capítulo 7, porque há muitas coisas ali importantes com relação a isso. Ele nos resgatou com esta finalidade. E vimos que houve um clamor e um pedido que sai ali do Egito. E com toda certeza, esse clamor, ele brota no coração daqueles que buscam a vontade do Senhor. É muito simples, por um lado, de ver isso, porque a libertação que Deus vai prover para aquele povo é para todo o povo, certo? Todo o povo vai sair do Egito ali. Até mesmo aqueles estrangeiros que viessem a crer, então, na obra de Deus e entrassem, então, ali na casa e fossem participantes da proteção do sangue. Lembre-se disso? Os estrangeiros que entrassem naquela casa e ceiassem, então, com aqueles homens ali, né, com aquela casa, eles também seriam protegidos da última praga, o anjo da morte, que passaria por ali. Até esses estrangeiros, então, seriam participantes. Então, todos sairiam do Egito, sem exceção. Toda aquela geração saiu do Egito. Os que creram saíram do Egito. Mas nós vamos observar que o Egito não saiu do coração de todos. Nós temos que observar isso. Libertos, todos foram. Compreende, irmãos? Salvos, eles foram, se você quiser aplicar assim. Libertos, nós fomos. O Senhor resgatou, e por isso que eu quero ler esses textos, porque a ênfase ali é um resgate de um povo, não é? Então esses textos que nós vamos ler falam disso. Então o Senhor resgatou um povo, o Senhor tirou eles do Egito com mão poderosa, mas o Egito não saiu de todos, permaneceu no coração de muitos, e apenas alguns fiéis é que então o Senhor pôde se mover através deles. Então, por isso que o clamor, por exemplo, que brota ali do Egito, é daqueles que buscam fidelidade ao Senhor. Não é? Porque nós vamos ver a própria recusa de alguns dos hebreus com relação a Moisés, o libertador. Que a gente colocou sobre nós, juiz sobre nós. Eles não estão aceitando a provisão libertadora de Deus. Então nós vamos ver que dentro daquele povo, todos vão sair, mas existem alguns que permanecem fiéis. E não há dúvida, irmãos, que o clamor sai dos lábios desses que estão compreendendo a vontade, a promessa de Deus, sabendo e conscientemente que eles sairiam do Egito, que ali não era o lugar que eles iriam permanecer, eles seriam libertos. Então, mediante essa verdade da palavra de Deus, mediante a promessa dada pela palavra de Deus, é que brota o clamor do povo de Deus. Sempre é assim. Nós só podemos clamar algo que atinge o céu desde que parta da palavra e da vontade de Deus. Não adianta clamar algo dos nossos corações e das nossas próprias vontades. Abra um texto comigo para os irmãos verem isso de outra maneira. Abra em Tiago, depois nós vamos ler os versos aí. Vá um pouco à frente. Tiago, capítulo 4. Então, observe essa questão do clamor e das orações, da súplica, ali dentro daquele cativeiro. Nós já falamos e já relembramos algumas vezes, nós vamos ver que Daniel, por exemplo, ele também suplica dentro do cativeiro da Babilônia. E ali é dito uma expressão interessante e bonita,
que ele reservava sempre aquela hora determinada, e ele tinha do seu quarto as janelas abertas para Jerusalém. E ali ele fazia sua oração e sua intercessão de acordo com a vontade de Deus, mediante a palavra de Deus e pelo povo de Deus. E você vai ver que as janelas abertas falam da revelação, do coração de Daniel voltado para a vontade de Deus que estava em Jerusalém, mesmo ele estando cativo, né? Então, Daniel sabia muito bem também da profecia, que eles sairiam dali, eles não ficariam cativos na Babilônia, porque também havia uma profecia, né? Eles iriam permanecer ali por 70 anos, depois eles seriam libertos. Daniel então conhecia a palavra de Deus, a profecia de Deus, a vontade de Deus, e com as janelas abertas, o seu coração voltado para o centro do coração e da vontade de Deus, a promessa de Deus, mesmo estando cativo, né? Então veja essa porção de Tiago, como ela fala tanto com relação ao clamor da igreja, da súplica. Então Deus sempre vai encontrando aí no meio do povo de Deus os corações que amam ao Senhor, que mantêm o seu coração leal à vontade de Deus. Eles não abrem mão, como aquelas duas mulheres não abriram mão do propósito de Deus, da vontade de Deus. Isso é tão significativo, porque Deus vai se movimentando, se movendo na terra de acordo com esse clamor. Sempre foi assim. E quando esse clamor atinge o coração de Deus, então Deus, no seu poder e na sua graça, Ele intervém na história, por meio do próprio povo. Uma intervenção divina, pela obra divina, pela graça de Deus, pelo próprio povo, né? Então nós vemos a ação de Deus bondosa e ao mesmo tempo a resposta, né, dos homens àquilo que Deus está fazendo. Então existe uma harmonia, né, uma compatibilidade da terra e do céu. E assim Deus vai se movendo até a sua volta. Então no capítulo 4 de Tiago, vamos ler aí a partir do verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão... Então, olhe para essas palavras importantes, porque são essas coisas que estão dentro dos corações de muitos daquele povo chamado hebreu, dos filhos de Israel. Muitas dessas coisas estão ainda presentes, mesmo eles já passando o Mar Vermelho, mesmo eles sendo libertos, então, aí do pecado. Como nós lemos em Romanos capítulo 6, o verso 15 e 16, lembra-se? Que aquele que obedece o pecado, né, ele se torna novamente o quê? Servo do pecado. O pecado se tornou senhor. Isso ocorre naquela porção de Romanos 6, logo após de Paulo ter explicado a respeito da doutrina, do domínio que Cristo exerceu sobre o pecado. E assim vós também podeis considerar mortos para o pecado. O domínio do pecado não pode exercer mais sobre vocês. Está nesse mesmo cenário, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo contexto, ele vai falar, porém, né, se vocês voltarem a obedecer o pecado, vocês se tornaram novamente servos do pecado, porque agora a questão é a obediência àquilo que foi realizado por Deus. Os irmãos compreendem? Quando esse povo vai sair agora do Egito, é a mesma coisa. Se eles voltarem aos rudimentos do mundo, suas paixões, suas vontades, eles vão se tornar servos do quê? De Faraó novamente, mesmo fora, mesmo sendo liberto. Eles não vão ser servos de Moisés, o libertador. Eles vão continuar sendo servos do mundo, de Faraó, mesmo saindo, mesmo liberto, mesmo sendo provido e tirado da escravidão, do domínio do pecado. Isso é tão importante, irmãos. Isso é um ensino, isso é um fundamento que precisa ser compreendido por nós. Porque senão como nós vamos lidar com esse assunto chamado pecado na nossa vida? Nós precisamos compreender o que foi feito, quem fez e como foi feito. E como nós deveremos seguir daqui para frente. Então, quando nós vemos essa porção de Tiago, nós encontramos exatamente o que permaneceu ainda naqueles corações. Então, de onde procede guerras e contendas, você vai ver que esse povo vive assim, por muito tempo. Irmãos, isso vai custar para esse povo 40 anos. Você já pensou nisso? 40 anos vai custar para esse povo.
Esse é o preço de obedecermos ao pecado e nos tornarmos servos dele de novo. 40 anos. E 40 anos fala de um tempo de prova. Nós vamos ver que assim que, lá no capítulo 2 de Êxodo, quando Deus então levanta, escolhe Moisés, você tem ali 40 anos da vida de Moisés, dentro do Egito. Ele cresce, ele se torna um moço. Depois você tem mais 40 anos de Moisés no deserto. E depois você tem mais 40 anos de Moisés como libertador, conduzindo o povo no deserto. Então 40 fala de teste. Agora, irmãos, quando nós pensamos nesses 40 anos desse povo no deserto, Deus precisou provar os corações deles por 40 anos, com o intuito que essas coisas saíssem deles. O trajeto dali até Canaã é de, no máximo, 2 anos. Nem isso. 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Deus gastou com eles 40 anos, fazendo o quê? Provando por um lado, mas buscando o caminho de tirar essas coisas dentro dos corações deles. Isso é um grande atraso, isso pode ser um grande prejuízo para nós. Porque é assim que Deus muitas vezes está lidando com a igreja, com o seu povo, ano após ano, com as mesmas coisas. Gastando tempo conosco, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Para tirar essas coisas dentro de nós. Então, seguindo o texto aí, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí o verso 2, cobiçais e nada tendes. Quantas experiências negativas nós temos com relação a isso? Dessas coisas que estão dentro de nós. A cobiça não é algo de fora, a cobiça é algo de dentro. A cobiça fala do interior. É um mandamento que nos remete à nossa vida interna. Não cobiçarás. O Espírito Santo toma esse mandamento, ele vai lá dentro. Ele vai no interior, ele vai no ventre. Porque ele quer purificar as nossas entranhas, o nosso ventre. Ele vai lá dentro. Porque ele está buscando nesse povo fidelidade. E é exatamente isso que nós lemos na reunião passada, em Deuteronômio, capítulo 7. Porque quem é esse povo para Deus? Ele não é qualquer povo. Ele é um povo especial. Ele é um povo amado de Deus. Ele não é qualquer povo. Ele é povo santo. Ele é um povo peculiar. A igreja é um povo santo. A igreja é algo particular de Deus. Não é qualquer povo para Deus. Não é a sua perspectiva que conta aqui. Para Deus, a igreja não é qualquer coisa. A igreja é um povo peculiar. É um povo que Ele amou. Nós vamos ver o significado disso. É por isso que Ele resgatou. Porque Ele amou. Ainda que quase que nós não precisaríamos nem gastar muito tempo falando desse amor, porque basicamente, hoje, no tempo da mesa, foi falado. Porque o motivo está em João 5. O Pai ama ao Filho. É por isso que Ele amou. Não era porque eles eram fortes, porque eles eram numerosos. Não é por nenhum desse motivo. É porque o Pai ama ao Filho. E isso não muda. E isso não muda. Então é assim que Ele resgata aquele povo. Esse é o amor mencionado ali. Mas eu vos resgatei porque eu vos amei. E Deus nos amou porque o Pai ama a seu Filho. E o prazer do Filho está em sua noiva. E o deleite do Filho está que a sua noiva tenha vida de intimidade com o Senhor. Agora, ou os nossos ventres, nossas entranhas, nosso interior vai sendo purificado com esta finalidade, para que nós tenhamos um desenvolvimento profundo e íntimo e interior com o nosso Senhor, ou com o noivo. Intimidade relacional,
vida relacional. Não vida intelectual, mas vida relacional. Então, Deus vai gastar, sim, 40 anos, como Ele gasta conosco, dia após dia. Quantos anos você tem de conversão? Quantos anos você tem de vida cristã? Quanto da nossa intimidade com o Senhor progrediu? Ou então, quanto da nossa vida regrediu às mesmas coisas? Mesmo libertado do poder e do domínio do pecado, nos encontramos muitas vezes nesta condição. Então, seguindo aí, cobiçais, porque isso nos remete, então, àquilo que está dentro de nós, não é? As coisas que nós cobiçamos, é só coisas, não é? Para despertar o que está dentro. Então, cobiçais, nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes. Então aqui está a questão do clamor, agora que eu queria destacar. Porque não pedis. Bom, nós temos uma súplica lá no Egito. Nós temos um clamor, nós temos um pedido ali, de acordo com a vontade de Deus. O texto vai seguir aí dizendo assim, pedis. Então não é que não pedimos, oramos, pedimos. Agora veja o coração daquelas mulheres aqui, como é diferente. Como é o coração provavelmente daqueles que almejavam pelo cumprimento da vontade de Deus. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Agora, qual é o sentido aqui de pedir mal? O texto não está falando de coisas que nós costumeiramente fazemos, como filhos de Deus. Dá isso, tira isso, põe isso, abre, fecha, um monte de coisa que nós estamos sempre pedindo. Mas o pedir mal aqui é um pedido egoísta. Nós estamos pedindo sempre para nós. Me dê crescimento espiritual, mude minha vida, melhore minha casa, melhore minha família. Todos esses pedidos, nesse sentido, ainda é mal. Porque você está pedindo simplesmente para o seu benefício e para o seu interesse. Você quer que algo aconteça para você. Então, nós pedimos mal. E não é assim, irmãos. Agora, nossa vida cristã, ela é uma caminhada. Não é da vontade de Deus que isso permaneça assim, mas sim que isso seja mudado. Então, passa-se anos, às vezes nós estamos na mesma petição, até mesmo com coisas importantes, até mesmo com coisas lícitas e extremamente importantes. Por exemplo, você pedir para que nós possamos vencer a nossa vida pecaminosa. Essa é uma oração importante. Mas se você se tornar o centro disso, então a pergunta é, por que Deus te libertaria do pecado? Compreende, irmãos? Até com coisas que são importantes. Nós podemos viver aquele círculo, né? E essa oração pode ser parte da nossa vida por anos. Senhor, me ajuda nessa questão de pecado, nessa tentação, nessa cobiça, nisso, e sempre nós caímos na mesma oração. No mesmo vício, na mesma concupiscência, na mesma prática. Então pedimos mal, pedimos de acordo com a vontade de Deus. Então pedis mal. Veja o que o verso vai dizer. Para quê então? Para esbanjardes em vossos prazeres e deleites. Não é? Então pense nisso. Qual de fato é a finalidade, né? A finalidade, com coisas boas, quando eu e você pedimos, Senhor, me liberta deste vício, desse pecado. Então vá com o coração mais pleno diante do Senhor e peça que Ele examine. Por que você está pedindo isso? Vá aos pés do Senhor. Isso vale para os irmãos e vale para as irmãs. Não é só uma questão de concupiscência. O vício de internet, por exemplo, de redes sociais.
do mundo digital, TikTok, que hoje é uma prisão. Irmãos e irmãs que não conseguem viver sem. E talvez você já fez uma oração: Senhor, eu não quero mais estar preso a essas coisas. Mas não consegue deixar essas coisas. Então faça a outra pergunta. Por que motivo você gostaria que fosse liberto dessas coisas? Porque há um motivo maior para que o Senhor nos liberte dessas coisas. Então nós vamos ver que todo tipo de coisas, pessoas que produzem escravidão, traz um mal para nós. Então muitas vezes nós chegamos em um estágio tão ruim, porque nós somos cristãos, tá certo? Nós temos o Espírito de Deus. Então nós vamos caminhando com uma condição tão ruim que nós não nos suportamos a nós mesmos. Não é assim? Isso ocorre conosco, na nossa caminhada cristã. Então, esse motivo de tormento se torna o maior motivo. Mas ainda não é o motivo sublime. Mas ele se tornou um motivo, e um bom motivo. Senhor, eu não suporto mais essa vida que eu estou levando. Essa repetição de pecado e de erro, não aguento mais, e ninguém aguentaria. Aí clamamos ao Senhor, mas ainda não é o principal motivo. E geralmente nós vamos aos pés do Senhor é porque nós não aguentamos mais. E não porque queremos ser verdadeiramente livres. Percebeu a sutileza e a diferença? Né? É que é a mesma ideia de quando pedimos e clamamos para o Senhor voltar. Né? Então, o Senhor volta, nós clamamos isso quando tudo está mal. É o mesmo sentido. Quando tudo está bem, talvez ele fale assim: Senhor, espere um pouco, que as coisas estão indo tão bem, então não volte já. Esse é o nosso coração, irmãos. Essa é a perversidade dos nossos corações. Então pedimos ainda para os nossos próprios prazeres. E a outra questão importantíssima nesta matéria, nesse assunto, aqui falando do pecado, envolve outra coisa. E outra pergunta. Você quer ser livre da escravidão do pecado? Esse é outro aspecto. Você quer? Porque muito dessas coisas nos traz benefício. Muitas dessas coisas nos traz prazer. Irmãos, o motivo central do nosso aprisionamento com qualquer coisa ou pessoa, em uma palavra, é insatisfação. Quando que a insatisfação é preenchida? Com intimidade interior. Já pensou nisso? Quando nós damos aquele suspiro, estou satisfeito. Né? Que bom. É isso que o Senhor espera. Depois nós nos alimentarmos muitas vezes diante de um banquete de comida, antes daquela fome insaciável, né? Aí nós nos alimentamos, comemos e damos aquele suspiro: estou satisfeito. Não preciso de mais nada de comida. É assim que deveria ser o nosso crescimento e nossa vida interior. Quando nós então nos satisfazemos com o Senhor. Aí nós olhamos para essas coisas aqui, como o povo que saiu do Egito, porque eles vão lembrar do que? Da comida, dos melões, dos pepinos, das cebolas, porque eles estão insatisfeitos. Então essas coisas retornam de novo com grande força. Então quando nós estamos satisfeitos, é o caminho de libertação. Irmãos e irmãs, se você está satisfeito, por que o TikTok? Existem outras redes sociais, irmão. Estou citando essa porque, sinceramente, é um lixo. Sinceramente. Existem outras, em questão de redes sociais, existem outras melhorzinhas, tá? Para você usar. É até estranho, na verdade. A fonte dela, de onde ela provém, tudo ali é promíscuo.
Vós sois povo santo. Sabe qual é a palavra ali? Separado. A palavra ali é a mesma de Malaquias. Povo peculiar. Não há nenhum igual entre as nações. Vós sois povo santo. As nações se esbanjam nessas coisas. Mas nós não precisamos. Viver em liberdade é isso. Alguns dizem assim, eu fumo porque sou livre. Na verdade, essa é a maior escravidão. Quem é livre sabe dizer não. Isso é liberdade. Então, cuidado para não confundir as coisas. Isso é liberdade. Quando você conseguir dizer não para essas coisas que estamos citando, isso é liberdade. Caso contrário, é escravidão. São elas que dominam. Elas que ganham o seu coração e ocupam a sua mente. E tomam o lugar da palavra de Deus. Então, essas coisas, elas são superficiais? Não são. Porque então o Senhor usou 40 anos, como falamos, para tirar essas coisas que nós estamos falando aqui. Para que a nossa petição, a súplica da igreja em nossos dias, possa ser real, mas mais do que isso, possa atingir o coração de Deus. Irmãos, não há dúvida, porque a palavra mostra que não há dúvida. Não cabe a nós levantarmos os questionamentos, cabe a nós examinarmos a palavra, os eventos do Senhor, tanto no Antigo como no Novo, e sempre que um clamor da terra atingiu o coração de Deus, Deus moveu a terra. Deus moveu a terra. Como que um clamor assim, partindo dos seus filhos, é irresistível a Deus. Então não há dúvida, se esse clamor brotar no meio do povo de Deus que está no Egito, Deus no seu trono se levantará. Não há dúvida, irmãos, porque a palavra mostra que isso ocorre. E talvez o último movimento será o retorno do Senhor. Porque nós estamos muito próximos desse movimento. E há uma dúvida que permanece no meio do povo de Deus, em todos os lugares. Por que o Senhor não retorna? Não é? De modo geral, o povo tem essa fé, tem essa esperança, tem essa convicção da volta do Senhor. E junto com isso acompanha esse pensamento. Por que o Senhor não retorna? E talvez nós temos que ver essas coisas com mais seriedade. Porque, irmãos, pense na relação do próprio noivo com a sua noiva. O noivo não tem nem condições de resistir um pedido de amor de sua noiva. Ou teria? Não tem. Mas a sua noiva está pedindo para os seus próprios prazeres e deleites. Ela pede para as suas próprias vontades, paixões, cobiças e interesses. Pedis, mas pedi mal. Vocês pedem ainda para os vossos próprios interesses. O Senhor precisa mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos corações. E aí o texto vai seguir aí. E veja como esse texto de Tiago tem muito a nos falar, mostrando a infidelidade daquele povo. E como aquele povo, os filhos de Israel, se tornaram de fato adúlteros. Porque essa palavra que vem agora no verso 4 aí, infiéis, sabe qual é o sentido dela? Ou o significado dela aí? Não está assim na nossa tradução, mas o sentido dela é adúlteros. É o sentido dessa palavra aqui, infiéis. Você pode marcar na sua Bíblia. Depois você pode fazer a sua consulta também. A palavra aí é adúlteros. Não é apenas infidelidade, adúlteros. Que palavra séria, irmãos. Porque essa é a palavra para o povo de Deus. Adúlteros. E veja como todo o texto aí vai mostrar que isso faz sentido. Porque ele vai confrontar essa palavra com outra, que é ciúmes. Bom, o que produz ciúmes na noiva ou no noivo, na vida cotidiana de ambos, ou de um casal? O que produz ciúme? Adultério. Quando os olhos se desviam para outros, ou para outras,
Adultério. Então a palavra aqui é adúlteros. Adúlteros. Só que aqui a relação de adultério é a relação inadequada da igreja com o mundo. Assim como era a relação inadequada dos filhos de Israel com as nações. Os irmãos se lembram da porção lida na reunião passada, Deuteronômio capítulo 7? Qual foi a ordem que Deus deu? Irmãos, tão clara aquela ordem. Tão explícita aquela ordem, ela é para nós. Vocês vão entrar na terra porque eu provi a terra. Vocês vão entrar na terra porque eu tirei vocês com mão poderosa do Egito. Vocês vão entrar na terra. Mas quando vocês entrarem na terra, expulsai as nações. Porque vocês são um povo separado, santo, expulsai as nações. Se vocês não expulsarem aqueles povos, eles, irmãos, acorde, irmã, eles vão te destruir. Está falando das nossas almas. Se nós optarmos por seguir dessa maneira negativa que Tiago está falando, isso vai nos consumir. Porque consumiu aquele povo. Deus falou, expulse as nações dentre vós. Se vocês criarem qualquer tipo de aliança ou parceria, elas vão se destruir. Irmão, quão práticos são essas coisas? Existe sim um limite, queridos irmãos, de relacionamento nosso com o mundo. Existe. Quando você olha para o reinado de Davi, você olha para o reinado de Salomão, irmãos, aonde que esses reinos ruíram? Quando eles ultrapassam a linha de limite de alianças com o mundo. Porque muitas alianças com o mundo nós já temos. Nós temos que trabalhar, então temos uma aliança, vamos dizer assim, com o mundo de alguma forma. Nós temos que trabalhar. Estamos ali aliados a uma empresa, por exemplo. Não é? Você já está ali, não tem como fugir disso. Existem linhas, limites. Se você tem negócio próprio, existem linhas, limites de parceria. Se você não fazer parceria, o seu negócio morre. Linhas, limite. Agora, uma parceria e uma associação para você montar um negócio, então você ultrapassa a linha. Entende, irmãos? Uma associação conjugal de crente com incrédulo, você ultrapassa os limites. Uma associação com o mundo, ultrapassamos os limites daqueles que são necessários e que não temos como fugir. Porque as alianças, por exemplo, que Davi fez, as alianças que Salomão fez, todas elas trouxeram, irmãos, riqueza para Deus. Não foi? Então o problema não estava com as alianças construídas, mas o problema estava com os afetos embutidos na aliança. Aonde Davi erra? Com a aliança com os outros reinos? Não, porque esses reinos produziram riqueza para Israel. Não é, irmãos? Produziram riqueza para o reino. Aonde Salomão erra? Onde Davi também errou e caiu em adultério? Quando os afetos se enlaçam. O reino de Salomão, que já era rico, não precisava de nenhum laço de afeto com aqueles reinos. As alianças poderiam ser construídas para a edificação e crescimento do reino, sim, sem laços de afeto. Entende, irmãos? O Senhor teve por nós e por Israel afeição. Então hoje Ele continua buscando em nós afeições. Então veja como essas coisas são práticas. Linhas, limites, que são estabelecidos pelo próprio Deus. E nós vamos perceber que muitas das alianças, parcerias e associações são feitas para os nossos benefícios, para os nossos prazeres, para os nossos próprios interesses. E essas alianças são de afeições, de coisas que podemos ganhar com isso. Então, muitas vezes, cristãos se associam com parentes incrédulos, com ímpios, associações que não são aceitáveis diante de Deus.
E nós vamos ver que essas coisas acontecem, essas alianças acontecem, assim como Salomão toma aquelas mulheres daqueles reinos. Não tem diferença nenhuma, irmãos. Sim, aqueles reinos era da responsabilidade de Salomão, criar aliança com o reino, para que aquelas riquezas viessem para Israel, mas ele não precisava se aliar àquelas mulheres. Essa é a diferença. E muitas vezes nós fazemos esse vínculo que é reprovável diante do Senhor. Agora, irmãos, o ponto que nós estamos querendo chegar e falando é que isso, quando isso ocorre, não é que já está custando sua alma. No mesmo momento que nós traçamos um vínculo de afeto, isso já está trazendo para nós prejuízo espiritual na nossa vida. E, consequentemente, no mesmo instante, trazendo já prejuízo para a edificação da casa de Deus. Quando construímos essas parcerias com o ímpio, alianças e, às vezes, pessoas próximas. Que o Senhor nos ajude. Porque muitas vezes nós temos afetos aqui entre nós, graças a Deus, é bem diferente. Totalmente diferente. Porque nós temos afetos, muitas vezes, vínculo familiar, de família natural, mas é o mesmo vínculo de fé. E a maneira que nós vamos lidar isso é diferente de quando nós criamos vínculo com ímpios, de parentes, de pessoas próximas ou de amizade do mundo. Mas fazemos porque elas nos trazem benefício. E no mesmo momento, nossa vida começa a definhar e prejudicar a edificação da casa de Deus. Porque essas coisas não saíram dos nossos corações. No que diz respeito à vida de amor fraternal, que muitas vezes envolve nossas famílias, né? Aqui nós temos muitos irmãos que são irmãos, mas possuem vínculo de família natural. A maneira de lidar é diferente. Graças a Deus por isso. É um privilégio, porque o vínculo de fé é o mesmo. A única coisa que vai mudar é a compreensão de que o que está acima de tudo isso é a família da fé. Então não é a mesma correção, não é a mesma exortação. Ela é diferente. A mesma coisa nos nossos relacionamentos, marido e mulher. Muitas vezes alguns vêm de um contexto em que não conheciam o Senhor. E passaram a conhecer o Senhor. Então você tem talvez um jugo desigual, não tem a mesma fé. Então tanto o homem como a mulher vai depender muito do Senhor para viver esse relacionamento custoso. Mas para nós que já conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós vamos buscar os nossos cônjuges, né, de acordo com a instrução da palavra de Deus. Para que eles também, se eles não conhecem, que eles venham conhecer o Senhor. Se eles são estrangeiros, para que eles venham ser circuncidados e ter a mesma fé. Então, por isso que muitos estão aqui tendo a família natural e a mesma fé. Agora nós vamos precisar compreender que a família de Deus, por meio de Cristo na fé, é superior à nossa. E o que vai prevalecer aí, em uma palavra, é a cruz. No meio relacional do corpo de Cristo. Mas existe o ambiente relacional com o ímpio, que é o que acontecia com o povo de Israel. Expulsai as nações. Irmãos, será que nós entendemos que para a nossa prosperidade, tanto espiritual como material, nossa prosperidade, existe uma promessa da parte de Deus? Você acha que Salomão seria pobre se ele não tomasse aquelas mulheres por esposa? É claro que não. Você acha que Davi não iria dominar como ele dominou, mas ele vacilou sobre aqueles reinos? É claro que não. Porque havia a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, e não só isso, as palavras proferidas pelo próprio Deus. Ou Deus teria jogado fora as palavras? Deus é um Deus que cumpre, Ele não é como nós. Ele é um Deus que cumpre suas palavras. Ele honra o que Ele fala. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele cumpre o que Ele fala. Será que Deus falharia em suas promessas, irmãos? Não falharia.
Então, para a nossa prosperidade, para o nosso conforto, para o nosso benefício, não precisamos disso. Entende, irmãos? Agora, no que concerne a vida do corpo de Cristo, nós precisamos dos nossos irmãos da fé. Nós precisamos de cada um. De cada um deles nós precisamos. Para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade espiritual, nós precisamos. Até mesmo para o nosso suprimento natural. Aí é bem diferente. É o Senhor que governa o mundo. Irmãos, as palavras de Deus são tão claras. A promessa dada em Gênesis 15. Lá o Senhor está dizendo que eles vão sair, mas vão sair de qualquer maneira. Irmãos, eu sei que todos nós sabemos disso, mas nós temos que refletir com mais calma, com mais paciência. Aquela promessa que fala de libertação, ao mesmo tempo ela está falando assim, mas como que vocês vão sair? Vocês vão sair pobre? Vocês vão sair com mão atrás? Vocês vão sair sem nada? Não! Vocês vão sair, mas vocês vão sair com as riquezas daquele lugar. Isso é a promessa em Gênesis. E quando você vê o cumprimento dela em Êxodo, como que ele sai? Alguma coisa acontece ali misteriosa, né? Que as mulheres começam a tirar suas joias, seus ouros, começam a entregar para o povo de Deus, vai embora com tudo. Isso é fruto do acaso? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Né? Quantos infiéis estão ali, mas não é essa a questão é que esse povo vai sair e eles vão sair com a riqueza. Quantos estão ali com os corações contrários ao próprio Moisés? Nós sabemos disso. Não é? Quem é este? Muitos ainda não aceitaram. A liderança e o governo de Moisés não aceitaram, mas não interessa, eles vão sair. E como que nós sabemos que essas coisas estão ali? É só ler o livro com atenção. Irmãos, isso vai atingir o coração de Arão, de Miriam. 2 servos próximos de Moisés. Porque eles vão se levantar com o mesmo sentimento. Deus só fala através de Moisés, não fala através de nós. Será que essa não é a voz, quando ele estava lá no Egito? Quem te constituiu juiz sobre nós? Deus não falou nada ali, mas agora ele vai falar. Não é? Ele não vai falar? Agora ele vai falar de Moisés, lá ele não falou nada. Lá ele levou Moisés numa condição pior ainda. Talvez nem Moisés estava entendendo. Né? O povo rejeita aquele que Deus chamou. Moisés poderia pensar assim, julga esse povo seu aí, porque o Senhor me colocou, eles estão me rejeitando. Aí o que o Senhor faz? Vai para o deserto. Fica mais 40 anos lá, você vai entender melhor as coisas. Não foi assim? Mas aí quando chega, então, lá, agora com Arão e Miriam, aí Deus vai falar. Agora Deus vai falar. Eu chamei. Moisés, eu falo com ele, face a face. Eu chamei. Então agora ele vai como que encerrar essa conversa. Que ficou guardado aonde? Aqui. É por isso que Hebreus fala da raiz de amargura, não é por acaso. Aonde que esse assuntinho ficou? Aqui. E ele foi desenvolvendo. E ele foi crescendo. Até chegar a esse ponto. Então agora Deus vai falar. Eu falo com vocês de várias formas, mas com Moisés, não. Por quê? Moisés já tinha vivido 40 anos no deserto. Entende, irmãos? Moisés já tinha permanecido 40 anos no deserto. Então não é de uma hora para outra. O Senhor produziu ali algo na vida de Moisés. Então que o Senhor nos ajude nessas questões. Então há uma linha limite para a nossa vida com o mundo, ainda que nós estamos no mundo. Não é? Então, o verso 4 aí, seguindo, infiéis, fala de adúltero. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Então aqui você tem a outra palavra, que mesmo que na sua tradução esteja infiéis, ela nos remete a um adultério, a uma prostituição. Porque a palavra agora aqui é ciúmes. Compreende? Então é com ciúmes. E ciúmes faz um contraste com prostituição, ou com adultério. Aí nós vemos que Deus, então, por ter o seu povo santo, peculiar, Deus tem ciúmes. E a infidelidade por causa do mundo se torna um adultério. Deus está falando assim, vocês estão me traindo. Irmãos, que o Senhor nos ajude muito. Que o Espírito Santo tenha caminho dentro de nós. Como foi falado, lembrado hoje pela manhã de uma forma tão preciosa mesmo. Eu sou o vosso resgatador. Esse é o sentido do resgate. Eu sou um Deus ciumento, eu sou um resgatador. Nós somos povo santo. Vocês são meus. É particular, é privado. Eu não reparto com ninguém. Então você tem a palavra ciúmes aí. É com ciúmes. Paulo usa uma outra palavra que é a mesma. Em 2 Coríntios capítulo 12, que é zelo. É com zelo de Deus, ciúmes. Deus é um Deus que tem ciúmes. E a infidelidade demonstra para Deus uma traição. Não é esse o quadro de Oséias? E aí, acima disso, o Senhor de novo vai falar assim, eu vos amei. Malaquias, você tem o questionamento do povo de Deus, em que o Senhor tem nos amado? Aí o Senhor vai dizer, eu vos amei. Eu não escolhi, ou preferi, a palavra é ali. Eu não preferi Jacó. É o seu amor. Eu preferi a Jacó. E aqui o povo está questionando. Será que realmente o Senhor nos ama? Eu vos amei. Foi por isso que Ele nos escolheu. Com um amor inefável. Com um amor eterno. É o amor imutável, irmãos. É assim que Ele selecionou o povo para Ele mesmo. Então a palavra ciúmes aí faz um contraste com a palavra infiel ou adultério. Um Deus que tem ciúmes. Agora, nos 5 minutos que restam, vamos ler os textos que nós abrimos. Então, volte lá em Efésios capítulo 5. Então, olhe lá para os versículos ali 24, 23 e 24. Vamos ler rapidamente. E vamos aí colocar bastante atenção na própria leitura. Não vamos poder comentar muito. Então, olha o verso 23. Porque o marido é cabeça da mulher. Aqui a ideia é que o Senhor Jesus se apresenta aqui como cabeça salvador. Não é? Dentro dessa carta. Porque lá no capítulo 2 se apresenta, no capítulo 1, aliás, como autoridade, o cabeça que tem autoridade. Aí você vai encontrar ele como aquele que tem vida, o cabeça que produz vida. Aqui é o cabeça que produz salvação. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Agora, essa expressão do verso 24, ela é significativa. Porque nós falamos que aquela escolha e aquele amor está relacionado ao povo. Não é? Lembra que nós falamos disso? Deuteronômio 7 está lá. Eu, te. Pessoal, não é? O pessoal ali é o povo. O pessoal não é nenhuma das tribos, como nós falamos, não é alguém especificamente dentro de Israel preferido. Ainda que nós vamos encontrar que Judá é a sua planta dileta, mas o Senhor está falando de fidelidade. Mas ali, quando Ele fala, eu te escolhi, não se refere nem mesmo a Judá. E nem qualquer outro cabeça importante das tribos ali, por exemplo. O T nos remete a um só homem,
um só povo, não é? Os filhos de Deus. Eu te escolhi. Então presta atenção nisso. Eu te escolhi. Está falando do resgate daquele povo. Não é o resgate das tribos, mas é o resgate daquele povo. Então, como porém, verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas aos seus próprios maridos. Então veja, ele comprou, ou salvou, como está aí no verso 23, né? Sendo esse mesmo salvador de quem? Aqui, da igreja. Entende? Da igreja. Aqui é da igreja. Porque é o mesmo cenário, então, de Deuteronômio 7. Ele salvou a igreja. Porque esse é o amor eterno. E aí nós temos que relacionar um texto que nós já citamos, que está em João 5. O Pai ama o Filho. É este amor, queridos irmãos. É com este amor e neste amor que ele escolheu a igreja. Entende isso? Porque este amor, ele não está no tempo. Toma o teu único filho, como foi lembrado hoje, a quem amas. E ele ofereceu aquele sacrifício para ele mesmo. Este é o amor com que ele nos amou. Esse é o amor com que ele nos resgatou para si mesmo. O Pai ama ao Filho. Vamos para um outro texto. Em 2 Coríntios, texto também conhecido. O versículo 14. Vamos correr um pouco aqui para não tomar muito tempo dos irmãos. Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. O verso 15, 2 Coríntios, capítulo 5, estamos no verso 15. E ele morreu por todos. Esse texto é tão importante dentro do que estamos falando. Sim, Deus resgatou a todos do Egito, não foi? Acabamos de lembrar, ele saiu com todos. Mas a questão é, todos que saíram, de fato resolveram viver para quem? Porque é a sequência desse texto. Ele resgatou a todos, ele morreu por todos. Mas nós vamos ver naquela história que alguns resolveram não viver para si mesmo, mas viver de acordo com os interesses do Senhor e a promessa do Senhor. Não foi? E outros resolveram também sendo resgatados, também sendo beneficiados da morte de Cristo. Mas eles resolveram seguir vivendo para si mesmo. Como resgatados, como beneficiário da morte de Cristo. Igualzinho. Sem distinção de amor. A mesma semelhança. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que texto, né? Tão conhecido, tão lido, mas, irmãos, tão impressionante. Se o nosso coração está disposto, o Espírito Santo, pela sua infinita fidelidade, ele pega um texto desse aqui, e pela sua graça, ele sempre lança um pouco de luz. Ele sempre lança um pouco de luz. Né? Então, penso que de alguma forma, nós ganhamos um pouco mais de luz. Então, queremos viver para Ele, morrer por nós, por todos, Ele já morreu. Ele é o nosso resgatador. Ele não é resgatador de um ou de outro, Ele é o nosso resgatador. Ele é o resgatador da igreja. Atos capítulo 19. Aliás, capítulo 20. Atos 20. O verso 27 e 28. Atos capítulo 20, versículo 27 e 28.
Porque jamais, é Paulo que está falando aos presbíteros aqui de Éfeso, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, ou todo o mistério de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, já que ele está falando para os presbíteros e os bispos de Éfeso. Agora veja aí, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem ele comprou aqui? A igreja de Deus. Foi ela que ele salvou. Deus te escolheu, esse povo, não é? Vamos um texto ainda de João, o capítulo 5 de João que eu mencionei, queria que os irmãos lessem, nós já vamos concluir. João capítulo 5, verso 20. Então nós temos um motivo. E guarde esse verso no seu coração. Porque o Pai ama ao Filho, viu? Esse é o motivo central, que rege, na verdade, todas as coisas. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então, essa frase inicial, porque o Pai ama ao Filho. Um pouco à frente, no capítulo 6, o verso 37. Capítulo 6, verso 37. Então, vá recolhendo esses versículos, não é? Porque está falando desse amor, então. O amor com que ele nos amou. Então, foi o motivo, né? De acordo com Deuteronômio 7, esse é o motivo. Não é? Não havia motivo em nós, mas havia um motivo no coração de Deus. Deus, o Pai, amou a seu Filho. Porque, aliás, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aí nós vamos para a mesma pergunta e a mesma reflexão. Por quê? Porque o Pai ama o Filho. Entende, irmãos? Por que Jesus não nos lançaria fora? Porque o Pai ama ao Filho. Vamos para mais um texto. No capítulo 10. O capítulo do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele é a porta, ele é o bom pastor. Olha aí o verso 27. Lá em Atos 20, nós vimos ali que ali é a questão do rebanho, não é? Então, ele resgatou aquele rebanho. É uma questão do rebanho, não é a questão das ovelhas. Aqui nós temos as duas coisas. Então, relembrando, o Pai ama o Filho. Todo aquele que o Pai me der, vem a mim, e eu jamais lançarei fora. Porque o Pai ama ao Filho. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Relacionamento pessoal das ovelhas e individual. Não é? Eu não posso olhar para uma assembleia e tomar como certo se eu não estou ouvindo a voz do pastor como ovelha. Cada ovelha precisa aprender a ouvir sua voz. Porque o pastor tem demandas para cada uma das ovelhas. Então a intimidade nos leva a isso. Como nós lembramos ontem com os homens, a questão da consciência. Quanto mais intimidade, basta o Espírito Santo sussurrar na nossa consciência, e nós falamos, errei, pequei, tem misericórdia de mim. Mas quando isso não ocorre, o Espírito Santo está como aquele trombone, não é? Ele não está sussurrando, ele está gritando, porque nós não ouvimos, por causa da nossa consciência, não é? Então, aqui é pessoal, mas o texto vai culminar, não no pessoal, mas no coletivo. Então, vai seguindo aí, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente,
continuou falando das ovelhas. Ninguém as arrebata da minha mão, graças a Deus por isso. Ninguém perde aquilo que Deus deu. Nenhuma das ovelhas perderá a salvação. Ninguém pode tirar das suas mãos. Então, o 27 e 28 tem um aspecto bem pessoal, não é? Importantíssimo para nós. Mas o 29 não. O 29 faz par com todo aquele que o Pai me der. Não é indivíduo. O Pai ama o Filho. Por quê, irmãos? Qual é o prazer do Filho? O que estava estabelecido na eternidade? Que o Filho teria para si sua noiva. O que o Pai deu ao Filho, que trouxe prazer e alegria ao Filho, irmãos, isso é tão importante para a nossa vida. Não foi a criação, não foi os peixinhos, não foi o bichinho, não foi a natureza, não foi nada disso. Foi o homem que Deus deu para o Filho. Não é bom que ele esteja só. Esse é o presente de Deus para o seu Filho. O Pai ama ao Filho. Não é assim, irmãos? O Pai não tem prazer em dar algo para o seu Filho que satisfaça. Não é? E às vezes nós damos tantas coisas e os filhos estão insatisfeitos. Porque não acertamos aquilo que satisfaz o coração do filho. E quando Deus vai criar o homem e mulher, Deus acerta naquilo que satisfaz o filho. Como que o filho vai dizer? Esta, afinal. Porque é isso que eu queria. Entende, irmãos? Não eram os bichinhos, não era a criação, não eram as coisas. Era isto que eu queria. Aquilo que o Pai me deu é o verso 29. Então olhe para esse verso. Agora não é mais indivíduo. Ele vai dizer assim, aquilo. O que é esse aquilo, irmãos? Não é você. É o rebanho. Aquilo que o Pai me deu ao presente aí é maior. Irmãos, que palavras. Que deveria ganhar o nosso coração, irmãos. Porque à luz de Deuteronômio, o que nós tínhamos, o que nós éramos, aquilo que o Pai me deu, é maior do que tudo. Irmãos, essas são as palavras do Filho, na presença do próprio Pai. E nós sabemos que para o Filho, para o Senhor Jesus, o Pai é tudo. Não é? Agora ele vai dizer que aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Aí o texto vai seguir, né? E ninguém arrebata das minhas mãos. Mas o texto não acabou. Porque essa frasezinha mais curta, ela divide esse livro. E não tem como não ver que nós somos participantes desse versículo tão curtinho. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Um último verso em João mesmo, 17. Eu e o Pai somos um. Nós temos essa oração, já citamos em outro tempo. Assim como és tu, ó Pai, em mim. É óbvio, irmãos. É óbvio. Com um pouquinho de atenção, é muito óbvio. Que nessa frase, eu e o Pai somos um. Está incluído. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Não tem como separar. Por quê? Porque o Pai ama ao Filho. E o Filho ama ao Pai. O verso 24 da oração 17, nós vamos encerrar por aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Agora veja aí. Que me conferiste, porque me amaste, antes da
fundação do mundo. Que o Senhor nos ajude, porque me amaste antes da fundação do mundo. A igreja se tornou a predileta do Senhor. O povo santo, porque o Pai ama ao Filho. E o Filho ama ao Pai. E tudo aquilo então que o Pai deu ao Filho se tornou sublime aos olhos do Filho. E maior do que tudo. Esse é o zelo do nosso Senhor. Esse é o cuidado do cabeça, que produz vida, que tem autoridade, que salva e continua salvando. Porque o Pai ama o Filho. Então, irmãos, mesmo nosso Senhor Jesus, como Filho, como homem no trono, continua tendo prazer na obediência a seu Pai. Porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. É por isso que Ele é, ainda hoje, intercessor pela igreja. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. A Ti confiamos mais uma vez a Tua palavra, com o coração agradecidos ao Senhor, porque o Senhor ainda encontra caminho no nosso meio para falar. Tenha misericórdia das nossas vidas, desperta os nossos corações. Fala conosco, revela a Tua palavra a nós. Conquista-nos, Senhor. Abre nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, quebra os nossos corações, aquilo que é duro. Nós te pedimos, faz isso por amor do Teu próprio nome. Obrigado por esse tão grande amor com que nos amaste. É por isso que estamos aqui, ó Senhor, nessa manhã. Nos ajuda. E a Ti confiamos as nossas vidas e a igreja em Tuas mãos. Conduza conforme a Tua vontade. Faz de acordo com o Teu querer. Nós nos confiamos a Ti mais uma vez. E no nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.